pastor Perges veio aqui há uns quase 2 meses atrás nos ministrar para a liderança sobre como podemos fazer para te receber melhor, para te acolher melhor. E ele tinha escrito um livro naqueles dias, mas nós estávamos bem no meio da série Papéis. Falei, pastor, nós estamos no meio de uma série, mas eu queria que você voltasse aqui depois para apresentar seu livro, para poder ministrar para nós. E o dia chegou, e hoje nós estamos aqui com ele, amém? Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, para abençoar a vida do pastor Perges. Senhor, muito obrigado por tua palavra que ministrou nossos corações. Eu peço que o Senhor venha usar a vida do Perges outra vez. Nós estamos aqui com esse povo sedento, que é a Paz Church Itapetininga, de um povo que te ama e que tem um coração cheio de sede por tua palavra. Então venha sobre nós mais uma vez, nos lave, nos limpe através da sua palavra e nos leve ao lugar que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente linda, vocês estão bem? Que bênção estar aqui com essa família linda que não para de crescer. Que maravilha estarmos aqui na Paz Church Itapetininga. Eu sou lá da Paz Church São Paulo. Tem sido uma bênção fazer parte lá da equipe pastoral do pastor Eibe. Tem sido muito legal. Todos esses anos estivemos lá estabelecendo a paz em São Paulo e como Deus tem dado graça de forma abundante. Estar aqui com o pastor Mateus e a sua família é um privilégio mesmo, principalmente por ter a amizade dele. Eu já tenho um carinho tão grande pela vida desse homem de Deus, como realmente eu me identifiquei com a vida dele e como eu aprendo com ele. Que maravilha! É muito bom ver o quanto Deus está usando a vida dele e toda essa equipe poderosa para ganhar essa cidade para Jesus. Eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, a mulher mais linda do meu universo está aqui hoje, pastora Darlene, que bênção, mulher da minha vida, ela orou mais do que eu, viu gente? Que maravilha, glória a Deus. Então, eu quero dizer para vocês que a graça de Deus está sobre nós. Nós estivemos ministrando durante a manhã aqui, ministramos lá em Sorocaba, e nesse ano eu lancei 2 filhos. O primeiro deles foi o Identidade Revelada, e eu vou estar ministrando sobre esse tema. Foi muito legal, milhares e milhares de pessoas lá na Paz São Paulo adquiriram esse livro e Deus tem falado poderosamente com muitas famílias. Eu estive ministrando em todos os cultos de celebração lá, foi uma bênção. E também agora, recentemente, lancei nos Estados Unidos, ainda nem lancei lá na Paz São Paulo, o A Lepra na Alma. Então você tem a oportunidade já de adquirir, mesmo que eu não pregue essa mensagem hoje, mas você tem a oportunidade de ser abençoado. Isso aqui realmente é uma denúncia profética sobre algo que está acontecendo no meio da igreja. A gente vê muitos soldados feridos chegando, muitas pessoas feridas. E eu provo para você na Bíblia que essa lepra na alma, sabe, ela tem sido um tormento no meio de muitas pessoas. E como nós sermos curados dessa lepra? Eu te provo também na palavra de Deus que existem muitos personagens bíblicos que eram acometidos de lepra no físico, provenientes de uma lepra na alma. Eu falo de vários personagens bíblicos que passaram por isso. E é muito interessante essa leitura. Eu quero te dar o cerne, não só para ser curado, mas para não ficar mais ferido. Em nome de Jesus, ficar com o coração blindado e curado pelo sangue de Jesus. Vai ser uma bênção você adquirir esse exemplar também. Eu quero começar aqui sobre o Identidade Revelada. Olha o que diz a palavra de Deus no Provérbios capítulo 23, do verso 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você imagina na sua mente a despeito de quem você é, assim você é. Então é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que, sabe, como você imagina sobre quem você é, assim você será. Existe um outro provérbio também que vai dizer que se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será menor, a tua força será pequena. É interessante ver isso, que
sabe, a maneira como nós nos enxergamos determina se nós vamos fluir nas nossas habilidades, nos nossos talentos, nas nossas aptidões, a nossa inteligência, a nossa criatividade. Ela realmente depende muito da maneira como nós nos enxergamos. Eu lembro muito bem que na semana que eu estava pregando sobre esse livro, eu lembro que estava tendo o jogo do Palmeiras e eu torço para o Palmeiras, me perdoe os corintianos, São Paulino, mas é interessante que naquela semana estava tendo o Mundial Interclubes e eu lembro que o Palmeiras no primeiro tempo foi muito péssimo, mas os mesmos jogadores jogaram o segundo tempo e jogaram muito bem. Então eu falei assim, cara, a maioria lá eram os mesmos jogadores, por que será que no primeiro tempo não jogaram tão bem? E eu fico pensando, a maneira como você se enxerga determina como você entra em campo. A maneira como você se enxerga determina o tamanho da tua força, o tamanho das tuas habilidades, o tamanho da tua criatividade, o fluxo da tua inteligência é determinado pela maneira como você se enxerga. Então, se você se enxerga pequeno, você bloqueia a sua inteligência, suas habilidades, seus dons, seus talentos. Sabe, jogadores excelentes jogaram muito melhor no segundo tempo. Agora, imagina aqui comigo que o que Provérbios está dizendo é que a sua autoimagem, ela é formatada, ela é moldada pela forma como você crê em quem você é em Cristo. E para a gente falar um pouquinho disso daqui, é tão interessante nós entendemos como que funciona esse processo de construção da nossa identidade, do eu. E o que eu quero te falar aqui não é sobre uma teoria antropocêntrica, nem uma teoria coachiana. Não, eu quero te falar do que a Bíblia diz, as Escrituras Sagradas diz a respeito de quem você é, de quem você nasceu para ser, qual que é a sua essência. Mas, estudando um pouco na faculdade de psicologia, eu percebi alguns conceitos importantes e relevantes para a gente entender como que funciona, segundo a psicologia, esse processo de construção do eu. Que realmente a gente precisa entender alguns processos. Um deles, que a neurociência chama, é de fenômeno RAM. O fenômeno RAM é o registro automático de memória. Como já diz, registro automático. Ele faz parte do que chamamos de memória seletiva. A memória seletiva, ela vai descartando muitas coisas que você viveu até hoje. Porque se tudo que você viveu até hoje você guardasse, sua mente ia dar um bug, ia dar uma pane. Então, a memória seletiva, ela vai descartando e vai guardando as coisas mais importantes. As coisas que mais te marcam, automaticamente, o fenômeno RAM vai lá e registra e guarda. Sem que você queira, é automático. Se te marcou positivamente ou negativamente, vai lá e guarda na sua memória e fica no seu inconsciente. Agora, quando a gente pensa sobre esse processo, eu tenho que entender que os meus professores, os meus genitores, os meus pais, as pessoas que mais significaram, sabe, no processo da primeira infância, elas marcaram a construção de quem eu sou. Eu sou fruto dos meus encontros, dos encontros mais profundos e mais frequentes. Agora, imagine comigo que essas pessoas, os meus pais, os meus mentores, as pessoas que mais tinham significância e influência na minha infância, formaram quem eu sou, formaram quem você é. Quem você é tem muito a ver com quem te formou lá na sua primeira infância, dos 0 aos 7 anos. Então, imagine aqui comigo, e quando a gente imagina sobre isso, eu tenho que entender que existem muitas estruturas fixas de pensamentos, chamamos na psicologia de estrutura cristalizadas de pensamentos, que repuxam você a ter comportamentos que você não queria ter. Então, tem estruturas alojadas no seu inconsciente, que de forma inconsciente você começa a ser repuxado a comportamentos que você não queria ter. Então tem comportamentos em você que você diria assim, cara, eu não queria reagir assim. Por que eu reagi dessa maneira? Por que eu agi de uma maneira tão destemperada? Ou por que eu não me posicionei quando eu tinha que me posicionar? Então, talvez você tenha atitudes em você, de reações, de ações, que você não gostaria de ter. E isso tem a ver com a base da identidade, da construção do processo do seu eu, da sua autoimagem. E isso, eu quero dizer para você, isso
não é que não possa ser mudado, não é que não possa ser transformado. A boa notícia é que tem transformação para você, tem transformação para a sua vida. Você pode mudar, você pode ter revelação da sua nova identidade e Deus construir uma nova história na sua vida e você viver novas atitudes e novas ações para a glória do nosso Deus. Quantos creem nisso, amém? Então, quando eu penso sobre isso, eu estava lembrando de quando eu tinha 4 anos de idade. E eu quero citar para vocês uma área da minha vida, uma pequena parte da minha vida que foi afetado sobre a identidade. Eu vou contar um exemplo para você bem prático, bem simples, de uma parte da minha vida que foi afetado. É interessante que com 4 anos de idade, a minha mãe conta, porque eu não lembro de todos os detalhes, só lembro de alguns flashes, que eu fui subir num portão de casa. E é interessante, esse portão, ela disse que estava sendo reformado. O rapaz que estava reformando o portão deixou para fixar ele no muro da parede, para poder ficar fixado para o outro dia. E deixou ele encostado o portão lá. Portão da década de 80, você imagina. Eu não sou tão velho assim, né, irmãos? Mas imagina o peso desse portão. E eu escapei do olhar da minha mãe e fui subir no bendito portão que estava apenas encostado. Na hora que eu fui subir no portão, minha mãe supõe que isso aconteceu, porque ela já viu, já estava feito o desastre. Mas é interessante que eu fui subir no portão, quando eu senti que ele foi tombar, eu desci rapidamente, mas não deu tempo. O portão, ele simplesmente tombou em cima de mim. E eu sofri um traumatismo craniano. A minha mãe conta que me viu, sabe, o meu rosto estava todo desconfigurado, todo. A boca para um lado, o olho para o outro, tudo aqui afundado, uma coisa terrível. Eu com 4 anos de idade. Eu fui parar na UTI. Quando eu cheguei lá, fiz uma bateria de exames. Os médicos disseram para minha mãe, se o seu filho sobreviver, ele talvez não vai enxergar do olho direito. Se ele sobreviver, ele vai ter sequelas na visão direita, na audição direita, e ele vai ter um problema de afasia muito grave. 90% da sua fala vai ser prejudicado. E é interessante que, nesse momento, minha mãe começou a interceder. Ela já era muito, sabe, de oração. Sabe aquelas mulheres, sabe, avivada, aleluiada, do reteté de Jeová, irmão, sabe? A mulher do ciclo de oração. Irmão, eu cresci em vigília. Eu só lembro dos montes, sabe? No mover do Espírito, nos dons espirituais, avivamento, pau quebrando. Eu nasci, fui criado nisso, sabe? Por isso que eu sou um pouco aleluiado assim. Você não vai importando, não. Agora, é interessante que eu cresci nisso. E minha mãe orava, intercedia pela minha vida. E ela ungia a minha vida todos os dias. Ela conta, todos os dias ela orava ungindo e ministrando cura. Eu lembro que certa vez ela dizendo que ela percebeu que a minha visão direita estava voltando. E quando ela percebeu, ela foi direto para o hospital. E ela percebeu também que a audição estava voltando. E milagrosamente fizeram todos os exames. E a minha visão e a minha audição voltou perfeitamente por um milagre para a glória do nosso Deus. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Amém? Sabe o que é interessante? É que faltou um milagre acontecer. A minha fala. Eu fiquei dos 4 até os 12 anos de idade, praticamente com 90% da fala afetada. Falava pouquíssimas palavras. Mas é interessante como Deus é poderoso. Porque você sabe, né? Por que será que o diabo não queria que eu falasse, né, irmão? Por que será? Agora, imagina aqui comigo. Deus tem os seus propósitos e não deixa os seus propósitos serem frustrados. Não deixa. Deus é bom. Deus é gracioso. E aí, nesse momento, sabe, Deus começa a fazer algo aos 12 anos na minha vida. Eu fui para um congresso de jovens e adolescentes e eu lembro que a atmosfera daquele lugar mudou, o céu se abriu e de repente eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. E ali naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu caí e eu só lembro que como se o meu espírito saísse do meu corpo e eu estava flutuando naquele lugar. E eu lembro assim nitidamente que eu ouvia o pessoal falando em línguas em português, só que eles estavam falando em variedades, e eu ouvia em português. E eles falando em variedades, e eu ouvia em português.
eu estava numa roda de jovens, porque vários jovens estavam em círculos de 5, 6 jovens no máximo. E eu lembro que na roda que eu estava, quando eu voltei, que eu levantei, eu lembrei de cada palavra profética. E incrivelmente e sobrenaturalmente, eu estava entregando palavra profética para cada um dos jovens que eu tinha ouvido, sabe, em variedades. E Deus começou a me mostrar cada coisa, eu fui liberando um por um palavras proféticas. De repente, quando eu me dei conta, eu vi que sobrenaturalmente eu estava falando perfeitamente. E a partir dali eu fui, sabe, batizado com o dom de línguas, e eu comecei a falar em línguas. Eu entrei já, quando eu cheguei em casa, eu passei o dia inteiro no quarto falando em línguas, orando, e Deus me curou a partir dali. Irmãos, até hoje, daqueles 4 aos 12 anos sem falar, eu estou compensando até hoje. Eu falo para minha esposa, eu preciso falar. Eu tenho que falar. Aí Deus fala assim, prega, meu filho. E eu continuo pregando. Então Deus continua fazendo os seus milagres. Você pode aplaudir Jesus por isso? Agora, por que eu te contei essa história? Eu te contei essa história para te dizer que o meu pai, ele, quando viu toda essa história do acidente, ele ficou com muito zelo comigo. E lá em casa, quando morávamos com meus pais, que hoje somos todos casados, somos 4 homens. Lá em casa éramos 4 homens, morando, né? E o meu pai chamava os meus 3 irmãos mais velhos, eu sou o caçula. Ele chamava os 3, mas nunca me chamava para fazer as coisas que um homem tem que fazer. Então, quando era para consertar uma janela, trocar um pneu, trocar uma lâmpada, trocar um chuveiro, instalar um chuveiro, ele chamava meus irmãos, não me chamava. E quando eu me oferecia, ele falava assim, não, você não. O Perges não. O Perges não. Com cuidado comigo em excesso, aquilo foi comunicando para mim que eu não tinha capacidade de fazer essas coisas. E a minha identidade nessa área foi afetada. E eu não conseguia desenvolver. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro carro, com 18 para 19 anos, eu tirei carta e comprei meu primeiro carro. Eu lembro que para trocar um pneu, foi 2 horas para trocar um pneu. Eu nunca me esqueço desse dia, que eu fiquei lá suando, irmão, suando. E eu fiquei já tomando posse de algumas palavras que Deus estava falando comigo. Eu ficava dizendo para mim mesmo, eu tenho a mente de Cristo, a mente de Jesus está em mim. E tudo que eu quiser aprender, eu vou aprender, porque eu tenho a mente de Jesus. E eu começava a declarar essa verdade, que o apóstolo Paulo diz. É interessante que, quando eu me vi com 22 anos, eu me casei. Há 20 anos atrás. E sabe qual que era o meu desafio na minha primeira casa, com essa mulher linda e maravilhosa? Era instalar o chuveiro elétrico, irmão. Era o meu maior desafio. Eu lembro que eu falei para ela, eu vou instalar esse chuveiro, não vou chamar ninguém. E não é por orgulho, não. É porque eu já tomei posse da minha identidade em Cristo. E eu sei que nele eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele eu posso tudo. E tudo que eu quiser aprender, eu vou aprender. E eu comecei a instalar o chuveiro, eu comecei a colocar aquela fita isolante, tudo. Eu lembro que hoje eu faço isso em 15 minutos. Eu lembro que eu levei umas 2 horas para instalar aquele chuveiro. E quando eu coloquei toda a fita isolante, que eu coloquei a capinha, falei, amor, liga lá o disjuntor. Então ela ligou. Eu liguei a água, rapaz, que saiu quente. Eu falei, glória a Deus. Irmão, eu dei tanto glória a Deus. Eu olhei para minha esposa, ela falou assim, uau, meu amor. Eu falei assim, uau, eu estou demais. Eu falei, olha, hoje a noite vai ser de glória, hein? E, irmão, eu fiquei aleluiado naquele dia de ver, sabe, o chuveiro funcionando. E eu que tinha instalado. E agora, tipo, tudo que chega lá em casa, chega uma mesa para montar, eu não pago para montar, eu monto. Chega o guarda-roupa, eu monto. Eu me desafiei, eu me tornei agora especialista nessas coisas. Eu digo para vocês, sabe por quê? Porque eu tomei posse da minha identidade em Cristo. E tudo que eu quiser aprender, eu vou aprender. Sabe? Porque eu tenho a mente de Jesus. Eu lembro certa vez que a máquina de lavar deu um problema lá. Aí eu falei, máquina de lavar é demais, né? Aí eu liguei para uma ovelha minha em particular e falei para ele, cara, a máquina aqui deu problema, assim assado. Ele falou assim, pastor, eu acho que é a placa central. Ele falou, estou meio que sem tempo, o senhor topa fazer, eu te dando as instruções? Eu falei, eu topo. Irmão, já estava meio metido nessa área. E aí eu peguei, comecei a fazer, comprei a placa lá na loja e tal, deixei a velha no lixo, coloquei a nova lá e tal, instalando fio por fio, coloquei a capinha,
parafusei, que eu liguei a máquina, fez... Eu falei, aleluia. Aí a minha esposa olhou assim, meu amor, que é isso? Eu falei assim, a noite vai ser uma bênção hoje, né, amor? Então, irmãos, eu quero dizer para você, querido, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, amém? Eu quero dizer, sabe o que isso me faz entender? Em Números, capítulo 13, no verso 32, Números 13, verso 32, olha o que diz a palavra do Senhor. Projeta aí para mim, querido. Números 13, verso 32. E diante dos filhos de Israel, que infamaram a terra, que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha o que diz o próximo. O próximo versículo, aí, não. É interessante porque pode tentar achar lá depois, irmão, mas o verso vai dizer assim, a história aqui é o seguinte, eram 12 homens que foram enviados por Moisés. E no próximo versículo, que eu queria mostrar para vocês, diz assim, que diante dos gigantes que eles viram na terra que Deus havia prometido, a Bíblia diz que eles disseram sobre eles mesmos, e éramos aos nossos próprios olhos, diante daqueles inimigos, como gafanhotos. Então, a palavra diz, olha lá, ó, também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Olha que interessante. Eles foram enviados por Moisés, o seu líder, a espiar uma terra que Deus havia prometido. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel? Legal. Só que quando eles foram espiar a terra, esses espiões, eles foram espiar a terra, e eles chegaram lá e se depararam com um monte de gigantes. Os descendentes de Anak, que eram homens até preparados para a guerra, a Bíblia diz. Mas é interessante que dos 12, 10 se viram como gafanhoto, não os 12. 10 se viram. Mas aqui é interessante, os 12 tinham 3 coisas em comum. Os 12 tinham 3 coisas em comum. Eles tinham o mesmo Deus, eles tinham o mesmo líder, o pastor deles era Moisés, e eles tinham a mesma promessa. Então, imagina comigo, você pode ter o mesmo Deus, você pode ter o mesmo pastor, e você pode ter a mesma promessa. Só que, por que será? Eles tinham o mesmo Deus, o mesmo líder, a mesma promessa, só que dos 12, só 2 possuíram a terra. Por que será? Por que de 12 homens que foram espiar a terra que Deus havia prometido, só 2 possuíram a terra? Porque os 10 se viram como gafanhoto. Eles se viram como gafanhoto. Agora, imagine aqui comigo, se Deus prometeu uma terra para eles, e Deus sabia que eles tinham que lutar contra aqueles povos, eles tinham que liquidar aqueles povos, se Deus sabia, o que Deus viu neles? Essa é a minha pergunta. Se Deus sabia que eles tinham que vencer aqueles gigantes, o que Deus viu neles? Mas eles se decidiram apenas se verem como gafanhoto, diante daqueles inimigos. Agora, para pensar, se Deus sabia que ali tinha gigante, eles tinham que lutar contra aqueles gigantes, Deus viu neles matadores de gigantes. Só que 10 decidiram se ver como gafanhoto, e 2 decidiram se ver como matadores de gigantes. Eu quero te dizer que o teu inimigo não é o teu maior problema, mas o teu gigante fala de quem você é. Porque deixa eu lhe dizer, se o teu gigante é grande mesmo, quero dizer para você, é porque no mínimo você é maior do que ele. Se Deus te deu um inimigo muito grande, é porque no mínimo você é maior do que ele. Deus te deu capacidade para vencê-lo. Agora, quando eu penso sobre isso, eu lembro de Tiago capítulo 1, verso 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade
deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da sua própria imagem. Então ele está dizendo o seguinte, olha, Tiago está dizendo aqui o seguinte, existe aquele tipo de crente que ouve a palavra e quando sai ali da porta não pratica. Eu sei que não tem aqui, mas Tiago estava tratando desses caras. Tiago estava falando assim, olha, esses que ouvem a palavra e logo depois, no minuto seguinte, eles não praticam o que estão ouvindo, é porque eles são como aqueles que se olham no espelho e no minuto seguinte se esquece da sua imagem, se esquece de quem é. E teologicamente, esse texto está falando o seguinte, que o espelho é a palavra de Deus. Então ele está falando assim, ele é como se expõe a palavra expõe quem você é. A palavra diz, você é sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você é manso, você é humilde, você é benigno, você é bondoso, você é cheio de amor, você é cheio de paz, você é cheio de alegria, você é cheio de paciência, você é cheio de domínio próprio. A palavra está expondo quem você é. Mas ele está dizendo que aquele que não pratica a palavra se esquece de quem é. Quando você se esquece de quem você é, qualquer caminho serve. Quando eu sei quem eu sou, eu sei que certos caminhos não são para mim. Quando você sabe quem você é, você sabe os caminhos pelos quais você deve trilhar. Isso é muito importante na jornada da fé cristã. E quando a gente pensa sobre isso, eu tenho que entender que a palavra de Deus vai dizer sobre a minha real identidade. Porque, deixa eu lhe dizer algo, você não é o que você faz, mas o que você faz é fruto de quem você é. Agora, o que eu sou é formatado pela fé que eu desenvolvo a despeito de quem eu sou, através da palavra de Deus. Pegou aí? Então, à medida que você vai, recebendo a revelação da palavra, essa palavra vibra no seu espírito, que comunica o seu espírito, o Espírito de Deus comunica com o seu espírito, que comunica com a sua mente, e aí você começa a perfurar os pensamentos cristalizados, puxa do inconsciente para o consciente no córtex frontal, reedita esses pensamentos e constrói novos vieses cognitivos para construir novos comportamentos e ter novos resultados. Agora, quando eu penso nisso, essa palavra rema, que veio no meu espírito, comunicou com a minha mente, e transformou e construiu uma nova estrada mental, e transformou a minha vida, essa palavra mexeu com quem eu sou. Essa palavra transforma você, essa palavra projeta em você quem você é, não em você mesmo, projeta em você quem você é em Cristo Jesus, não nas minhas forças, não nas minhas capacidades, não nas minhas habilidades, não em quem eu sou em mim mesmo, mas em quem eu sou à luz da palavra. Agora, eu quero te provar aqui perante a palavra, a identidade, ela é revelada na pessoa de Jesus. Diga comigo, identidade é revelada na pessoa de Jesus. Eu vou te provar isso. A identidade só é revelada na intimidade com Jesus. Quanto mais intimidade com Jesus, mais o quê? Identidade. Quanto mais intimidade com Jesus, mais eu conheço quem eu nasci para ser. Então, imagine aqui comigo o que diz Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Olha o que diz. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 16, verso 13. Vai dizer assim, e vocês, perguntou ele, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus está trabalhando com os discípulos sobre identidade. E a pergunta que Jesus faz é, quem vocês pensam que eu sou? A pergunta não é sobre quem eles eram, mas a pergunta é, quem vocês pensam que eu sou? Jesus trabalha na identidade dos discípulos perguntando sobre quem ele é. Porque deixa eu lhe dizer, quando você descobre quem Cristo é, você descobre quem você nasceu para ser. Voltamos lá para o
para o Éden, lá na criação no Gênesis, quando você imagina, Deus, quando Ele projeta Adão, Adão sem pecado nenhum aponta para quem? Adão aponta para Cristo, porque o próprio apóstolo Paulo vai citar Jesus como o último Adão. Por quê? Porque Adão, ele foi representado na pessoa de Jesus. Agora, imagine aqui comigo, porque a partir de Jesus, se estabeleceria uma nova raça. Agora, quando eu penso sobre isso, eu entendo o seguinte, que o tipo de homem que Deus sonhou para que fôssemos, era como Jesus era. Então, Jesus era o tipo de homem que Deus sonhou. Então, quando eu imagino isso, eu entendo que quanto mais eu mergulho na pessoa de Jesus, mais eu entendo quem eu nasci para ser. Só que naquela pergunta que Jesus faz, quem vocês dizem que eu sou? O Simão responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando o Simão responde, logo após, Jesus pega e fala para o Simão, e diz assim, olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 16, no verso 18. Ele diz assim, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo para o Simão, Simão, você descobriu quem eu sou, e quem descobre quem eu sou, não pode mais continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Quando você descobre quem eu sou, você descobre quem nasceu para ser. Amém aqui? Amém. Agora, Jesus vai lá e vira para o Simão e fala assim, a partir de hoje eu mudo o teu RG, porque você descobriu quem eu sou. Isso aqui é no versículo seguinte. Ele está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, você acabou de descobrir quem eu sou. Quando falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele, eu não te chamo mais de Simão, mas te chamo de Petrus, de Pedro. E aqui tem um versículo chave. Por que esse versículo chave? Porque se a gente estudar mais profundamente sobre a gênese linguística desse texto, quando a gente vai pegar a gênese linguística no grego koiné, a gente vai entender que a palavra para Pedro é Petrus. A palavra para Pedro é Petrus. E por que eu vou te explicar isso aqui? Porque através desse verso que diz, que Jesus disse para Simão, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Existe uma vertente do catolicismo romano, que acredita que nesse momento que Jesus falou, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, essa vertente do catolicismo romano acredita que Pedro estava sendo estabelecido por Jesus como a pedra fundamental da igreja. E eles estabeleceram o papado da igreja católica, acreditando que Pedro é o primeiro papa, e os outros papas são os sucessores de Pedro. Por causa desse equívoco teológico. Por que é um equívoco teológico? Porque a palavra para Pedro significa pedra pequena, pedaço de rocha. Não é a rocha maciça. A palavra que Jesus está falando, tu és, não Simão, mas Petrus, ele está dizendo que essa palavra é um pedaço de rocha. Não é a rocha maciça. Mas já a outra palavra, também te digo que tu és Petrus, e sobre esta pedra, porque a palavra Petrus é pedra, só que é um pedaço de rocha, não é a rocha maciça. Só que essa palavra que Jesus fala, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa palavra aqui, pedra, é a rocha maciça. Então já começa daí. As duas palavras são diferentes. A palavra para Pedro não é a rocha maciça, não é a rocha fundamento, mas é um pedaço dessa rocha aqui. Então, Pedro recebeu a revelação de quem Jesus era. Por isso ele começou, a partir daí, a se tornar parte de quem Jesus é. Então todos nós, quando conhecemos a Jesus, entendemos quem Ele é, nós nos tornamos um pedaço da rocha. Você é um pedaço da rocha. Todos nós aqui é um pedaço da rocha, que é Cristo, que juntos formamos o corpo da rocha. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu entendo que Jesus diz, também te digo que tu és
Petrus e sobre esta pedra, são duas palavras diferentes. Mas o que fecha, sabe, essa síntese teológica é o seguinte, é que ele também vai usar no texto um pronome que determina tudo aqui, que muda toda essa história dessa vertente do catolicismo. Olha só, o pronome que ele usa aqui também te diz que tu és Petrus, e ele fala, e sobre esta, o pronome é esta, não é essa. Quando ele está falando esta, ele está falando do locutor. Se ele falasse essa, ele está falando do receptor da mensagem. Quando ele fala esta, ele está falando de quem está ecoando a mensagem. Então o cenário seria assim, também te digo que tu és Petrus, pedaço de rocha, e sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. Esse é o cenário. Quantos estão entendendo aqui, amém? Então Jesus está dizendo assim, tu és pedaço de rocha, e sobre esta rocha maciça, eu vou edificar a minha igreja, que vai me representar na terra com autoridade e poder. Você crê comigo? Então, quando eu entendo que o Pedro passou a ser esse pedaço de rocha, ele passou a ser, sabe, um pedaço de quem Cristo é. E a partir daí, a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque Jesus disse assim, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então o que Jesus está dizendo? Quanto mais você descobre quem eu sou, mais identidade você tem. Então é na intimidade com Jesus que se descobre identidade. E quanto mais eu descubro a minha identidade, mais autoridade sobre as trevas eu vou ter. Você crê comigo? Agora, quando eu penso sobre identidade, eu sei que o fundamento da nossa identidade é Cristo. Esse é o fundamento. É o fundamento da minha e da sua identidade. Agora, existem alguns processos para que essa construção de identidade continue crescendo. Porque todos nós precisamos crescer na pessoa de Jesus para descobrir cada vez mais sobre a nossa real identidade. O apóstolo Paulo vai falar que nós devemos crescer para chegar na medida da estatura do varão perfeito. Então, a vida inteira cristã, você vai ter que conhecer sobre quem Cristo é. Então, quando eu lembro disso, eu lembro de Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor, paz, mansidão, longanimidade, bondade, benignidade. Tudo isso são traços da identidade do fruto, não são frutos. Porque quando você recebe o fruto que é Cristo, você recebe de uma nova identidade. E aí tem os traços da identidade de Jesus em você. Você vai se apropriando dessa nova identidade. Então, eu posso imaginar que um dos traços da identidade de Jesus era o quê? Paciente. Quem aqui já teve problema com impaciência? Brincadeira. Mas quando a gente pensa sobre paciência, eu tenho que entender o seguinte: quando você entregou a sua vida a Jesus, nasce em você uma nova natureza. Então, a partir do momento que você entregou a vida a Cristo, nasce a nova natureza. Então, eu tenho a nova natureza e a velha natureza. A nova natureza e a velha natureza, uma milita contra a outra. Até a transglorificação, você tem a nova natureza e a velha natureza. Até o dia da transglorificação. Agora, essa guerra acontece o seguinte: quando você tem a nova natureza, você começa a produzir novos comportamentos. Quando você tinha a velha natureza, você tinha vários comportamentos da velha natureza. Só que mesmo tendo a nova natureza, a velha natureza ainda está aqui até o dia da transglorificação. Agora, de vez em quando, você ainda tem comportamentos da velha natureza. E qual que é o segredo quando eu tenho um comportamento da velha natureza? É não olhar para a velha natureza. É olhar para a nova natureza. Porque qual que é o segredo? Você não é o que você faz. O que você faz é fruto de quem você é. Então qual que é o segredo? É não reforçar a velha identidade. É reforçar a nova identidade. Então quando você tiver comportamentos da velha natureza, olhe para a nova natureza. Por quê? Porque se você gerou um pecado e fica olhando para o pecado, não olha para a nova natureza que é Cristo,
Você olha para o pecado, se vê pecador, e quanto mais eu me vejo pecador, mais pecado eu gero. Entende? Você gera segundo a sua espécie. Você gera segundo a fé que você desenvolve, a despeito de quem você é. Então, se eu quero frutos de paciência, eu preciso crer que eu já sou a paciência em pessoa. Porque Cristo está em mim. Amém? Então, quando eu tenho alguma atitude que não tem nada a ver comigo, que tem a ver com a velha natureza, eu falo assim, isso não tem nada a ver com a minha nova natureza. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu nasci para ser. Então eu começo a me apropriar. Então, em vez de ficar lutando contra o pecado, eu olho para Jesus, porque aí eu vou me distanciando daquele comportamento cada vez mais e mais. Então, quanto mais eu contemplo Ele, mais eu me torno igual. É o princípio da contemplação. Quanto mais você contempla Cristo, mais parecido com Ele você se torna. Você entendeu? Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que entender que nesse processo de construção da identidade, existem alguns valores. Um deles é: os seus relacionamentos constroem quem você é. Os seus relacionamentos moldam sobre quem você é. Os relacionamentos profundos formam quem você é. Atos capítulo 4, verso 13. Olha o que diz. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Pedro e João eram incultos e iletrados, mas pregavam com tanta intrepidez e ousadia, que eram os traços da identidade de Jesus, que as pessoas ficaram maravilhadas com eles, mesmo eles sendo iletrados e incultos. Ficaram maravilhados. Por que ficaram maravilhados? Porque reconheceram que aqueles homens haviam andado com Jesus. Deixa eu lhe dizer, com quem você anda vai determinar quem você se torna. Uma base bíblica da identidade é que a identidade é revelada na pessoa de Jesus. Mas se eu quero crescer nessa identidade para me tornar como Jesus é, segundo as Escrituras Sagradas, eu preciso ser intencional nos meus relacionamentos. Então, eu sou fruto dos meus encontros, dos encontros mais frequentes, dos encontros mais profundos, dos encontros mais constantes. Então, deixa eu lhe explicar algo. Eu posso abençoar qualquer pessoa. Eu posso orar por qualquer pessoa. Eu posso aconselhar qualquer pessoa. Eu posso ser amoroso com qualquer pessoa. Eu posso ajudar qualquer pessoa. Mas eu não posso caminhar profundamente com qualquer pessoa. Porque deixa eu lhe dizer algo. Parte do processo de construção do eu, da sua identidade, tem a ver com quem você anda. Com quem você anda, acredite em mim. A psicologia já comprova isso. Os comportamentos são moldados sobre as pessoas nas quais você mais convive. Você já viu que você começa a se tornar igualzinho ao seu cônjuge? Você já viu isso? Tem pessoas que quando eu chego em alguns lugares, tem pessoas que falam assim, você e sua esposa parecem irmão, né? Por quê? Porque você começa a falar. Você já se pegou falando coisas que seu esposo fala? Você já se pegou falando coisas que a sua esposa fala? É porque comportamento pega. E é incrível, sabe, o cérebro, ele é uma esponja, o seu cérebro é uma esponja. Então, se você convive muito com uma pessoa, você pega o comportamento dela. Então, cuidado com quem você anda. A minha avó já dizia, diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Isso é um ditado verdadeiro. Então, seja intencional nos seus relacionamentos para se apropriar da identidade de Jesus. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a andar com pessoas que se parecem com Jesus. Quem se parece com Jesus, comecei a andar perto. Por isso que eu fico na cola do pastor Eibe. Mas, cara, como é que é isso? Como faz isso? Eu fico na cola dele. Eu fico falando com ele, eu fico perguntando. Eu fico convivendo com ele, com o pastorão. Por isso que agora eu estou cada vez mais chegado do pastor Mateus, que esse cara parece muito com Jesus. Então eu quero andar com caras que parecem com Jesus. Então, quanto mais você anda com pessoas que se parecem com Jesus, você vai se tornar igual. Você entende isso? Então, eu tenho que ser intencional. Tem homens de Deus que eu não consigo chegar perto deles, porque moram em outro país. O que eu faço? Eu leio o livro deles. Eu visitei várias igrejas agora nos Estados Unidos.
E muitos desses homens de Deus, eu já conhecia até o pensamento deles. O que estava por detrás do pensamento da liderança, o pensamento teológico, eu sabia de tudo. Então, quando eu fui conversar com eles lá, eu sabia o que falar com eles, porque eu caminho com os livros deles. Então, deixa eu lhe dizer algo. Você tem que ser intencional nos seus relacionamentos para se apropriar dessa nova identidade em Cristo Jesus. Pode entender o que eu estou falando? Então, Pedro e João, apesar de serem analfabetos e incultos, começaram a impactar multidões. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles reconheceram que eles haviam andado com Jesus. Por eles andarem com Jesus, eles pegaram os traços da identidade de Jesus. E um dos traços da identidade de Jesus nesse texto é ousadia. Da Coríntios 3,18 está falando isso. Quando a gente pensa sobre isso, existe um princípio da contemplação. Quem você contempla, você se torna igual. A geração que contempla a Anitta vai se tornar como quem? Quem você admira, você se torna igual. Eu lembro de uma época que o Neymar cortava o cabelo de um jeito, a garotada cortava do mesmo jeito. Porque quem você admira, você se torna igual. Quando você contempla Jesus, você se torna como Jesus é. Se você fica contemplando a Cristo, você se torna como Ele é. Agora, isso é um fator chave. Eu sei que eu preciso terminar, mas eu sei que você depois vai ler isso aqui. Porque, deixa eu lhe dizer, o que eu estou pregando aqui agora não dá tempo. Se eu pregar tudo que está nesse livro, não vai dar tempo. Porque eu estou pregando aqui, não é nem 30% do que está aqui. Agora, quando a gente pensa sobre esse fator identidade, na sua vida cristã inteira, você vai ter que crescer sobre isso, nessa revelação. E eu vou te dar aqui, para terminar a minha mensagem, 2 tipos de desequilíbrios da identidade. Diga comigo, 2 tipos de desequilíbrios da identidade. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Olha o que diz em 1 Coríntios, o próximo verso, querido. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Esse foi o anterior. Esse aí. Olha o que diz. Eu vou citar aqui o primeiro desequilíbrio da identidade. Presta bem atenção nesse primeiro desequilíbrio. Não é o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Não é o caso dele, tá? Vou deixar claro para vocês. Só vou fazer uma análise do texto. Vamos pensar aqui. 1 Coríntios 15, 9 diz: mas pela graça de Deus... Não, o anterior, querido. O anterior, é isso. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Se o apóstolo Paulo, ele para aqui o texto, ele estaria, se fosse o caso, não é o caso do Paulo, tá? Se ele para aqui, só que ele continua o texto, se ele parasse o texto aqui, seria o que eu chamo o primeiro desequilíbrio da identidade, chamado inferioridade. Eu sou o menor dos apóstolos, eu nem mesmo mereço ser chamado de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Olha que miserável que eu sou, eu nem presto para ser líder de life group, eu nem presto para ser um discipulador. Olha quem eu sou, eu não sou bom como esposo, como esposa, olha quem eu sou, e não sei o quê, e começa a se autodepreciar. Esse desequilíbrio aqui é inferioridade. Não é o que acontece com o apóstolo Paulo. Porque no versículo seguinte ele diz assim, ó: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu não sou nada de menor dos apóstolos. Eu sou o que sou. Então, sou o que sou é o quê? Identidade estabelecida. Ele sabe quem ele é. E ele diz, e a sua graça para comigo não foi inútil. Então ele diz, antes trabalhei mais do que todos eles. Todos eles quem? Porque no início do texto ele está falando assim, eu nem mesmo mereço ser chamado apóstolo, pois eu cheguei depois deles. Deles quem? Os discípulos que andaram com Jesus. Porque o Paulo não andou literalmente com Jesus. O Paulo, ele chegou depois. Ele está falando que fez mais do que todos os 12 juntos. E foi verdade. Só que o seguinte, se ele faz essa frase aqui, ó, trabalhei mais do que todos eles, e para ali, que não é o caso, mas se ele parasse ali e fosse só isso, seria o outro desequilíbrio da identidade. Superioridade. Eu trabalhei mais do que todos eles. Eu fiz mais do que todos eles. Olha como eu sou bom. Olha quantas células eu multipliquei. Olha quantas igrejas eu fundei.
Olha quantas pessoas eu ganhei para Jesus. Olha quem eu sou. Você já viu aquela pessoa que toda hora fica falando de si mesmo? Você já viu? Sabe por quê? Porque tem um vazio na identidade. Quando você não sabe quem você é, você fica toda hora se autoafirmando. Tem que ficar se autoafirmando, porque é tão inseguro, que tem que ficar se autoafirmando toda hora. Aqui também, na inferioridade, quando o cara se autodeprecia, também está errado. Porque às vezes ele fala assim, eu sou miserável, eu sou não sei o quê, eu não presto para ser esposo, nem esposa, não sei o quê. A pessoa começa a se autodepreciar, também existe um vazio de identidade. Ela não sabe quem ela é. E qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é aqui, ó. Contudo, o apóstolo Paulo fala assim, ó, antes trabalhei mais do que todos eles, só que contudo, diga comigo, contudo, não fui eu que trabalhei mais do que todos eles, não fui eu que plantei mais igreja do que todos eles, mas a graça de Deus estava comigo na pessoa de Jesus. Então o apóstolo Paulo sabia quem estava fazendo, ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. A sua identidade foi revelada na pessoa de Jesus. Eu quero dizer para você, tem muitas pessoas sendo afundadas na depressão pela inferioridade e sendo afundadas na depressão pela soberba. Porque o soberbo, quanto maior a soberba, maior o grau de expectativa de tratamento. O soberbo, ele costuma ter uma expectativa de tratamento muito acima. Então qualquer tratamento abaixo do que ele imagina, fere ele. Então quanto maior o seu grau de soberba, maior o seu grau de ferida. Você entende aqui? Por que as pessoas têm sofrido por feridas? Sofrido, sabe, por angústias na alma? Porque uma hora, na mesma semana, o cara está ou na inferioridade ou na superioridade. Nos dois desequilíbrios da identidade. E qual que é o equilíbrio da identidade? É saber quem eu sou em Cristo Jesus. Quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei que a sua identidade me foi revelada. Eu sei quem eu sou nele. Eu sei que eu sou manso. Eu sei que eu sou humilde. Eu sei que eu sou benigno pela sua graça, não pelos meus méritos, não por aquilo que eu poderia ser em mim mesmo, mas pela sua graça que me foi revelada. Então quando você anda na inferioridade ou na superioridade, é porque você ainda depende de crítica e de elogio. Quando a pessoa depende de crítica e de elogio, ou ela está na inferioridade, ou ela está na superioridade. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu tenho a aprovação dos céus. Eu sei que eu sou aprovado em Cristo Jesus pelo seu sangue. Eu sei que eu sou aprovado nele. Eu estou no lugar de confiança plena em Cristo. Então quando me criticam, eu recebo com maior amor. Porque eu sei que eu não sou o que eu faço, mas eu sou o que eu creio. A despeito da palavra de Deus. A despeito de quem Cristo é. Então eu continuo crescendo e me alinhando na identidade de quem eu sou nele. E quando eu recebo um elogio, eu sei que não sou eu sei que é ele em mim. É ele que está em mim. Então eu estou convicto, estou em paz. Mesmo que eu receba crítica, mesmo que eu receba elogio, eu sei quem eu sou na pessoa de Cristo Jesus. E faz toda a diferença na nossa vida. Aplauda Jesus. Fique de pé comigo, eu quero orar pela sua vida. Eu sei que o Espírito Santo, ele está trabalhando no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está trazendo revelação na sua mente, no seu coração, sobre a sua real identidade em Cristo Jesus. Por que Deus me conduziu a falar desse tema? Eu vou te falar, queridos, quanto mais nós crescemos nessa revelação, mais nós podemos crescer espiritualmente e crescer na nossa transformação pessoal. Eu sei que o diabo, o inimigo, tem tentado roubar a identidade de muitos jovens. Muitos jovens estão perdidos sobre quem são. Não tem base fundamentada na palavra a despeito de quem são e de quem nasceram para ser. E eu sei que o Espírito Santo está trazendo entendimento aqui nessa noite, profundo,
no seu espírito e na sua alma, para a transformação da sua mente, para que você possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisa ter essa renovação no entendimento, essa mudança de mentalidade. Eu quero orar pela sua vida, mas eu, comovido pelo Espírito Santo, eu sei que tem pessoas aqui que precisam de restauração. Deus quer restaurar a sua identidade. Talvez você foi ferido até em outra igreja. Talvez você foi machucado dentro da sua casa. Talvez você foi afetado na sua identidade, até mesmo pelos seus pais. Eu não sei qual é a tua história, mas eu quero dizer para você, Deus quer restaurar a tua identidade, para te transformar na identidade de filho amado, em quem Ele tem maior prazer. Deus está dizendo: você é meu filho amado. Não se autodeprecie, não se condene. Eu me sinto O Espírito Santo está tratando o seu entendi. coração. E você, Giovana? Eu quero que Em você rede declare essa nacional, verdade em Cristo espirrando no Jesus, microfone de sobre jornalista. quem nós somos. Assim não dá. livre, enfim, será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Declare essa verdade conosco. Deus livre, enfim, será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Diga: escolhido. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Diga: Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu Se sou. talvez possa ter pessoas aqui, eu acredito que tenha, que talvez você quer ter uma entrega total, uma decisão radical, uma entrega total, para ter um encontro profundo com Cristo, um encontro real com a sua verdadeira identidade. Se você quer entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, ou se você quer reconciliar com Cristo, se você está pensando em voltar para casa, Deus está com saudade de você. Deus está dizendo: meu filho, volta, eu te amo, eu amo sua vida, você é meu filho amado. Deus está dizendo: eu paguei um alto preço pela sua vida. Se você deseja entregar ou reconciliar com Cristo, levanta a sua mão bem alto para que eu possa ver. Eu estou igual o pai do filho pródigo. Ali tem um. Deus abençoe você. Tem mais gente que quer reconciliar com Cristo. Tem mais. Deus abençoe sua vida, meu querido. Tem mais gente ali. Se você quer fazer uma entrega total, Deus abençoe sua vida. E se você puder, faça com ousadia essa entrega. Vem aqui à frente rapidamente. Eu quero orar por você. Os conselheiros vêm junto também. Venham junto os conselheiros.
Homens e mulheres, venham juntos. Pode ir vindo, pode ir vindo. Aleluia, está vindo ali. Aplauda Jesus, igreja, aplauda Jesus. Pode vir, querido, pode vir. Deus libertar, livre enfim será. Sou Filho de Deus. sim, eu sou. Declare, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Diga Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quero que toda a igreja, não é errado você fazer essa oração novamente. Se você já fez um dia, não tem problema. Mas ore junto comigo. Diga comigo, repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que dependo da tua graça. Nessa noite, eu reconheço o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. A partir de hoje, escreve o meu nome no livro da vida como selo da tua promessa, porque eu quero te servir e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Eu quero recomendar novamente, lá na Paz São Paulo, todo o pessoal, a membresia da Paz São Paulo, está estudando isso no culto doméstico, está estudando isso no devocional. E eu quero te dizer, não só leve, mas abençoe outra pessoa que não está aqui hoje. Leve, seja canal de bênção para outra pessoa, se você puder, é claro. Abençoe outra pessoa. Eu tenho certeza que a tua história, a tua vida, a tua casa não será mais a mesma, para a glória de Jesus. Deus abençoe. Lá no balcão de informações você vai ter os 2 exemplares: o A Lepra na Alma e o Identidade Revelada. Um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amados, nós ainda não terminamos a reunião, mas logo vamos terminar. E os irmãos estão aqui na frente, os conselheiros, os líderes estão aqui justamente para servir você. Talvez você não se viu incluso nesse convite, talvez você nunca se afastou do Senhor, então você não se sentiu convidado, porque você já está. Mas talvez você veio aqui hoje e a sua identidade está arrebentada, porque você construiu a imagem que você tem de si mesmo pelas palavras dos seus pais, pelas palavras de pessoas que tinham autoridade na sua vida. Mas quando você conhece Jesus e conhece as Escrituras, você descobre que a palavra de Deus tem uma nova palavra para você. Não é porque você merece, é porque Cristo agora habita em você. E a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. E você tem a identidade de Cristo, mas talvez você precise de ajuda. Pastor, mas que tipo de ajuda? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu cheguei aqui hoje na igreja e nosso irmão Mário Sérgio estava ali na frente, todo enfaixado. Eu fiquei sabendo que caiu óleo sobre ele, ele queimou a barriga, queimou o braço, queimadura de 3º grau. E quando a primeira coisa que ele me disse foi: pastor, eu fui e me disseram que iria doer muito, para me preparar, que ia doer muito para fazer o que tinha que ser feito. Mas eu orei e falei: Senhor, eu creio que não vai doer, pode me tratar porque não vai doer. E ele disse: não doeu nada, as 2 vezes não doeu nada. E você poderia dizer para mim: pastor, é sério, a palavra de Deus ela tem poder e a oração tem poder.
Talvez você não sabe como isso pode acontecer, mas eu quero te aconselhar. Se você precisa de uma oração, se você precisa de ajuda, esses irmãos estão aqui para servir você. Você não precisa ir embora se você precisa de ajuda. O louvor vai continuar aqui tocando, você vem aqui e pede ajuda, abra o teu coração. Porque nós estamos aqui como igreja, nós não queremos que você venha e vá embora precisando de ajuda, que você venha e saiba que embora nós estejamos aqui oferecendo algo para o Senhor, quando nós ofertamos o nosso amor para o nosso irmão, nós também estamos oferecendo algo para o Senhor. Amém? Não tenha medo de ser vulnerável. Deixe toda a casca ser quebrada para que Deus possa operar no teu coração uma transformação para a honra e para a glória dEle. Amém? Você recebe isso? Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas centenas de pessoas que receberam a Tua palavra e estão com seus corações desejosos de viver um novo tempo. Pessoas que a vida toda se enxergaram segundo sua própria visão, sua própria limitação. Pessoas que acreditam, receberam o Senhor em suas vidas, mas continuam se enxergando como se não tivessem o Senhor em suas vidas. Pai, que haja uma revolução em nossa visão, que haja uma revolução na nossa forma de olharmos para nós, e que essa revolução não aconteça porque nós ficamos simplesmente melhores, porque agora nós conhecemos a Tua graça, e a Tua graça nos dá uma nova perspectiva. Que o nosso coração seja cheio da Tua palavra, cheio das Tuas verdades, Senhor. Nós te rendemos graças em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.